Estamos de volta no programa Políticas aqui pela TV Nova Nordeste, conversando hoje sobre o desafio da educação de surdos no país. Esse foi o tema da redação do Enem, que seleciona jovens para a universidade, e de repente essa conversa tomou conta do país. Aqui em Pernambuco já aconteceu uma experiência muito interessante, há pelo menos 30 anos atrás, que foi através do Instituto Domingos Sávio, onde os surdos locais tinham uma educação mais inclusiva. Quem está aqui conosco é a jornalista e professora Mariângela Borba. Ela vem de uma família que atuou diretamente na educação de surdos, como vimos no primeiro bloco. Vamos desdobrar aquela conversa do final do primeiro bloco. Você fala que a percepção do surdo em relação à educação é diferente da percepção de uma pessoa sem deficiência. Exato, porque ele não tem aquela percepção de mundo que nós temos. Eles não convivem com o som. Nós temos a facilidade de compreender as coisas melhor, vamos dizer assim, porque nós temos todos os sentidos funcionando. Então, às vezes, não valorizamos um determinado sentido justamente por isso. Já o surdo, como eu falei no bloco anterior, ele desenvolve mais os outros sentidos justamente porque ele não tem aquele outro sentido. Ou seja, um tem que compensar a falta do outro. Então, no caso, ele não compreende, como você havia me perguntado anteriormente, se ele compreende o que está sendo ensinado dentro de sala de aula para os outros alunos. Ele compreende, sim, mas sendo que ele precisa de uma atenção especial voltada para ele. Incluir não é o fato de pegar um aluno surdo ou um aluno cego ou qualquer tipo de deficiência e botar dentro de uma sala de aula. Se ele for surdo, só surdo e mentalmente saudável, ele vai poder acompanhar, ele vai ter um interesse maior em acompanhar, em tentar acompanhar, desde que se tenha, de fato, um intérprete de Libras dentro da sala, acompanhando aquele desenvolvimento, aquele processo todo. Porque o intérprete tem também que ter uma formação, não pode ser simplesmente alguém que fez um simples curso de Libras e dizer, eu estou habilitado. Não, ele tem que ter uma formação especial, específica, voltada para o ensino do surdo. Porque através dessa formação é que ele vai conseguir entender aquele universo que é diferenciado do nosso. Isso é interessante. E diante dessa nova tecnologia, hoje já permite alguns aparelhos darem a possibilidade dessas pessoas escutarem alguma coisa. A tecnologia ajuda nesse ponto? Pode ajudar. Se ele for surdo total, como eu falei anteriormente, o Instituto do Domingos Sávio, ele se preocupava em trabalhar com a desmutização do surdo. Ou seja, para que ele passasse a conviver com os ditos normais, não que o surdo seja anormal, muito pelo contrário, ele é tão normal quanto eu e quanto você, mas para ele conviver com os falantes, com os ouvintes, de igual para igual. É como nós, para convivermos com uma pessoa de outra cultura, de outro idioma, temos que aprender a falar aquele idioma. Temos que aprender a falar o francês para conviver com o francês na França. Temos a aprender o inglês e assim sucessivamente as diversas línguas. No caso do surdo, a desmutização, por quê? Porque ele aprendia a falar. Aprender no sentido de poder conviver com outras pessoas que falam também, no mundo voltado para os ouvintes. Porque o nosso mundo é voltado para nós, não é verdade? Para nós ouvintes, e não para o específico. Então, tem que se olhar o mundo com uma particularidade específica, que é justamente
a particularidade daquele indivíduo que não ouve. Exato. Dentro dessa busca de inclusão, por exemplo, você pode pensar em que uma pessoa surda se concentraria melhor num trabalho com a informática, uma vez que os ruídos externos estariam isentos, ela poderia estar de frente para uma tela, Sim. poderia se desenvolver mais. Claro. A gente vê, no caso, o Instituto Domingos Sávio, ele também tinha a parte profissionalizante. Tinham muitos surdos que se desenvolviam em padarias, certo? Faziam pães muito bem em cozinha, cozinhavam muito bem, desenvolviam outras habilidades, digitadores, ótimos digitadores. Por quê? Porque ele não se liga com aquele barulho externo que tem ali. Ele está ali digitando e Concentrado no que está à sua frente. No serviço que ele está desenvolvendo. Como se diz hoje em dia, com foco naquela função ali que ele está desenvolvendo. Nós, como desenvolvemos o outro sentido, é fácil nós perdermos o nosso foco naquela atividade que estamos desenvolvendo. Não é verdade, Antônio? Exato. Então, tem que procurar, dentro das oportunidades do mercado de trabalho, a forma de incluí-los para que os deixem totalmente à vontade. Claro. Não é? Áreas em que essas habilidades deles sejam maximizadas. Não é? Isso, como eu falei para você, as habilidades manuais dele são muito melhores. Por que são muito melhores? Porque eles não desenvolvem a audição, eles procuram desenvolver o tato. Por exemplo, eu estou com minha mãe hospitalizada agora, no hospital da Unimed. Então, lá existe uma fisioterapeuta surda. Ela não é surda 100%, mas ela tem apenas 30% da audição num dos ouvidos. Ela ouve só 30%. Mas ela usa o estetoscópio para auscultar os pacientes, normalmente como as outras fisioterapeutas que ouvem e falam. E ela usa até, dito pelas próprias fisioterapeutas que ouvem e falam, ela usa até de forma muito melhor. Porque ela coloca o esteto, coloca a mão e sente a vibração do indivíduo que ela está analisando ali. Sei. Ou seja, ela desenvolveu uma outra função dela, que é a função do tato, justamente por conta disso. Não é que ela ouça com o ouvido. Até porque o que ela tem de audição é mínimo, não é só 30%. Imagine se nós vivêssemos com 30% de audição. Então, é aquele negócio, ela se sente capaz, e é capaz realmente, tão boa quanto outras profissionais da fisioterapia que estão ali desenvolvendo aquela função. Ela é muito capaz de desenvolver aquela função. E, para mim, foi uma grata surpresa estar lá dentro de um hospital e conhecer uma pessoa que eu lidei a minha vida toda, um deficiente auditivo, provando que ela não é deficiente, como certas pessoas dizem, né? Ou seja, a deficiência está em nós, não é verdade? Na percepção, né, disso. É interessante essa sua vivência, tanto escolar quanto dentro da própria família, com pessoas surdas. E isso também formou uma espécie de comunidade, né? Existe aqui em Pernambuco uma comunidade de pessoas com esse tipo de deficiência, uma comunidade proativa, que reivindicam, que estão presentes em vários setores da sociedade? Existe sim. Hoje em dia existem centros como... e todos eles passaram lá pelo Domingos Sávio, certo? Como o SUVAG, por exemplo, que é uma espécie
que é um centro onde os surdos se encontram, se reúnem, reivindicam seus direitos, está entendendo? E se desenvolvem socialmente. Isso é interessante. E eu queria lembrar para vocês, telespectadores, que querem estudar um pouco dessa importante atividade, essas revistas que devem estar em algum ponto, estão no Instituto Domingos Sávio, é a história... É a história viva de Pernambuco. Não é? Né? O Nordeste silencioso, Isso. não é? Em que consegue você ter ideia do que, durante essa década, a atuação do Instituto e o comportamento das pessoas que mudaram em relação a 30 anos atrás. Não é? Isso. E é uma relíquia muito grande, né, Antônio? Nós como jornalistas, nós sabemos da importância de estar passando esse tipo de conhecimento para demais categorias da sociedade. E temos um projeto, inclusive, de fazer, quem sabe, fazer uma reedição, não é? Talvez da Nordeste Silencioso, não sei se com o mesmo título ou outro título semelhante ou similar, alguma coisa desse tipo, e talvez se houvesse algum incentivo, né, da gente procurar republicar essas revistas, alguns artigos muito importantes que tem aí. Sim, eu não falei do padre Vicente Burnier. Ele era surdo de nascença, certo? Completamente surdo. A formação dele foi lá no Rio de Janeiro. Inclusive, numa dessas edições, está falando sobre a vida, a trajetória dele. E ele era surdo de nascença e uma família de 5 irmãos, se eu não me engano, e ele foi o único surdo. E ele desenvolveu aquela vocação religiosa e queria se tornar padre. E não conseguiu, mas depois, na época de João Paulo II, ele conseguiu se ordenou, tornou-se monsenhor e era surdo de nascença e falava 4 idiomas. Olha aí, existe essa chance. Não quer dizer incapacidade, não é verdade? Aí eu volto para a questão levantada pelo Enem, né? O desafio para o desenvolvimento educacional dos surdos no Brasil. Isso aí pode ser um bom mote. Você acha que a sociedade pode ficar mais atenta a partir desse mote, desse recado dado? Não é? Todo mundo fica Talvez quem desenvolveu a prova do Enem colocou justamente com esse sentido, né? Para que as pessoas tivessem essa visão, esse olhar diferente. Agora acontece que um aluno de ensino médio, que está concluindo o ensino médio, nós fomos jovens também, e nós aos 17 anos nem sabíamos ao certo a profissão que queríamos abraçar para o resto das nossas vidas, não é? Que era o finado vestibular. Hoje em dia, talvez esses jovens também não tenham essa mesma concepção de mundo que nós que tivemos essa vivência com surdos, com inclusão de fato, que nós temos. Talvez eles não tenham a mesma visão de mundo que a nossa, né? Aí talvez muitos até desenvolveram a redação em cima de todas as deficiências. Exato, talvez não, talvez sim, porque foram 6 milhões de provas. É verdade. Né? E aí é uma discussão nova dentro desse universo jovem, né? Uma discussão em que as pessoas estão mais voltadas para o próximo, estarem mais atentas no que acontece em relação à sua vida, à sua proximidade, seus parentes. Exato. Um olhar diferente, exato, né? Sobre a humanidade. Exato. Então isso daí talvez tenha sido muito positivo para... Nesse sentido, sim, com né? certeza. Encaminhar essas propostas, né? No sentido de chega a algum lugar, né?
Claro, claro. Foi muito positivo no sentido de ver, de olhar diferenciado, de que a gente precisa, de fato, olhar o diferente como um semelhante também, né? Para, de fato, poder incluí-lo na nossa sociedade. O que a gente desenvolve, ele também pode desenvolver, se houver um olhar especial para ele, não é isso? Exato. Agradecemos aqui a presença da professora e jornalista Mariângela Borba. Ela vem de uma tradição familiar que é exatamente a educação de pessoas surdas. E trouxemos aqui uma relíquia que é a revista O Nordeste Silencioso. Se alguém quiser saber um pouco da história das pessoas surdas aqui em Pernambuco, tem que ouvir isso e também tem que frequentar o Instituto Domingos Sávio, que tem uma bela história de inclusão. É um acervo enorme. Não é? É. Fica onde o Instituto? Fica na Estrada do Encanamento 633. 633, Estrada do Encanamento. Ali em Casa Forte. Muito obrigado, Mariângela. Eu quem agradeço o convite e qualquer coisa, posso deixar um e-mail, um contato? Pode, alguém que de diga o repente e-mail. queira nos procurar, Por favor, não é isso? por favor. Pois não, meu e-mail é o Mariângela Borbi, Borba sem o A, @hotmail.com. Mariângela Borbi. Borba sem o A, Sim. @hotmail.com, com B mudo no final. Certo. E o telefone? E o telefone é o 81997930042. 99703 997930042. Tá ótimo. Fica assim para quem tiver a disposição de procurar essas informações, já sabe encontrar. E ao telespectador, até o próximo programa.